Nippel e esse é o canal Limão ou Limonada, o canal que traz tendências, coisas do futuro para ajudar você a reinventar a sua carreira e o seu negócio. Estou aqui de segunda a sexta-feira às 8h30 da manhã. E é o seguinte, ontem, se você for lá no episódio de ontem, você vai ver, a gente falou sobre como tirar ideias do papel. E esse episódio aqui é sobre como fazer isso usando o pensamento digital. A tal transformação digital que tá todo mundo falando. Usar o pensamento digital é considerar a tecnologia dentro da receita do bolo de qualquer tipo de negócio ou de carreira. É o seguinte, antigamente tecnologia era uma área, um segmento, um pedaço de mercado. Você lembra? Tinha o pessoal da TI, esse pessoal de tecnologia. O problema ou a solução é que a tecnologia hoje, ela está por todos os lugares. É que nem poeira em obra. Experimenta raspar o seu teto de gesso e ver se você fica sem poeira. Você pode cobrir os móveis, você pode tentar esconder, mas a poeira ela está lá, ela está suspensa no ar. A tecnologia é a mesma coisa, ela está por todos os lugares e isso só vai aumentar nos próximos anos. Eu vou te dar um exemplo que eu acho que é mais fácil explicar assim, ó. Imagine que você é um produtor ou uma produtora de feijões em mais ou menos 1850. Você mora mais ou menos uns 45 quilômetros de São Paulo e você tem lá a sua plantação. Como é que você transporta os feijões? Como é que você vende os feijões? Muito bem. Para você levar os seus feijões para vender em São Paulo, você precisa de um cavalo, de uns 2 cavalos, uma charrete. É o único meio de transporte. Ou você vai vender os feijões lá e colocar na mão de alguém que vai transportar os feijões lá para São Paulo para vender no CEAGESP. Eu não sei se tinha CEAGESP nessa época. Mas enfim, é o único jeito, né? Ou de repente a pessoa ela vai até a sua pequena fazenda, comprar alguns feijões, você vai vender ali para a comunidade perto da sua pequena plantação. Caso você não quisesse ter um negócio de feijões, o máximo que você poderia ter era uma loja, uma pequena loja de secos e molhados, onde você compraria o feijão desses pequenos produtores para vender na sua lojinha ali para a sua comunidade, ou seja, para a cidade em questão. Enfim, você não teria assim muitas opções para comercializar os feijões, né? É uma ou duas ali, não tem muita alternativa, é assim que faz e aceita que dói menos. Mas imagine que essa pessoa, esse produtor de feijões, descobrisse que existe um negócio chamado carro a motor. Com este carro, esta pessoa, ela poderia transportar os feijões dela em 1/3 do tempo ou na metade do tempo que ela levaria. E ao invés de revender os seus feijões para 1, 2 lojas, que é o máximo que dá em função, né, do transporte a cavalos, ela percebeu que ela poderia vender para muito mais lojas, porque o tempo reduziria muito, certo? E mais do que isso, talvez ela pudesse chegar a cidades que ela não chegava antes só com a sua charretinha. Se ela tinha uma cidade só que ela vendia, em 2, 3 lojas daquela cidade, com o carro ela poderia vender em 3, 4 cidades diferentes, aumentando com isso a sua possibilidade, o seu faturamento, pois ela teria que, claro, aumentar a produção de feijão lá. Mais do que isso, talvez essa pessoa ela percebesse que ela não precisaria mais de um atravessador para transportar, né, uma pessoa para quem ela revende os feijões que vai levar lá para a cidade, ela poderia ela mesma com o carrinho dela ir lá dirigindo e levar os feijões pro vendedor da lojinha. Isso já mudaria muito a situação. E aí, talvez, numa ideia mais maluca ainda para a época, seria o seguinte: e se essa pessoa enchesse o carro de feijões em saquinhos menores, parasse no meio da avenida dentro da cidade e vendesse o feijão dela diretamente para o público final? Isso mudaria ou não mudaria o modelo de negócio dela? E outra, né, com muito mais lucro, porque se ela vai vender para o consumidor final, ela não precisa vender mais barato para o outro ter lucro, etc, etc. Ela já pode ela mesma ficar com o lucro da cadeia inteira, certo? Não tem que pagar a comissão para ninguém. Mas o problema é que essa pessoa ela não tem a menor noção de como dirige um carro. Essa geringonça, esse negócio tem marcha, é pra frente, pra trás, tem acelerador. E outra, tem desvantagens, porque de vez em quando tem que trocar o óleo. Olha que coisa chata. Tem que aprender e regras de trânsito, e como é que faz, que dirige. Ai, não, isso é muito complicado, não quero. Melhor ficar aqui, que a gente já conhece, entendeu? A gente já tá acostumado, a gente já domina isso aqui, a gente já tem o fornecedor da charrete, a gente já sabe quanto que vai lá gastar de comida pros cavalinhos e tal.
Esse negócio é muito complicado de carro. Só que imagina se esse agricultor ele tivesse acesso assim meio que de uma vez ao carro, ao telefone e à televisão. Qual seria o impacto dessas 3 tecnologias nos negócios dele? Muitas. Só que provavelmente ele ia ficar tão enlouquecido, tão assim com medo de tanta novidade que ele ia ficar paralisado com tanta inovação. Melhor deixar quieto, né? Vamos deixar quieto, muita tecnologia, isso aí é perigoso, isso aí pode botar tudo a perder. Só que tem um risco nesse tipo de pensamento, por quê? Se ele não resolvesse tirar a bundinha dele da cadeira para aprender a mexer com o bendito do carro, outros produtores de feijão e de outros insumos que tivessem ali perto, que resolvessem fazer isso, que resolvessem adotar o carro, iam engolir o negócio desse produtor. Ou seja, se ele não fizesse, outra pessoa iria fazer. E mais, o filho dos outros produtores, né, que já nasceram com o carro acontecendo, não iam entender, imaginar um outro jeito de fazer isso e não iam ver o menor sentido em não comercializar os feijões levando de carro para cidades ou levando o carro para vender diretamente para o consumidor final. Aquilo que parece que seria uma opção estratégica, né? Usar ou não usar uma nova tecnologia, passa a ser uma necessidade. Se ele não fizer isso, outro vai fazer e ele vai, ó. Deu para perceber, né, gente, que no caso aqui do produtor do feijão, o carro é a internet. E ao se negar a compreender o funcionamento dessa nova tecnologia, a pessoa se fecha para um mundo de oportunidades que pode se abrir para ela. Só que vai ser cada vez mais difícil fugir disso, porque tecnologia é como poeira em obra que tem gesso. Vai ser impossível, você vai ter que fechar os olhos, nem fechando os olhos você vai conseguir, enfim, se livrar dela, entendeu? Por isso que talvez a forma mais fácil da gente começar a desenvolver um pensamento digital é pensar em digitalização, que basicamente imagina um negócio físico, agora transporta ele igualzinho para o digital, ou seja, tem uma lojinha física e aí a lojinha digital. E com isso você vai aprimorando e vai entendendo mais do negócio. E tem gente que está tentando entender o que é pensamento digital, o que são negócios digitais, olhando do ponto de vista do observador. Mas é muito difícil você entender o funcionamento disso tudo sem você estar dentro do negócio. Da mesma forma que é muito difícil explicar para uma pessoa que nunca viu uma maçã, que nunca comeu uma maçã, que nunca cheirou uma maçã, o que é uma torta de maçã, o que é um suco de maçã, uma vitamina de maçã. Não tem jeito, você tem que estar dentro, você tem que sentir, viver a experiência para você entender como é que muda o funcionamento da cabeça, entendeu? Quando você começa a colocar a tecnologia e toda a lógica que tem por trás disso nos seus negócios, você passa a enxergar o mundo com novas lentes. Isso muda a forma como você vê algumas coisas que durante muitos anos foram de uma determinada maneira. Como, por exemplo, a história lá do feijão. O nosso produtor, ele jamais imaginava que ele mesmo poderia lá e abrir a loja dele portátil, uma loja móvel de feijões. Um novo modelo de negócio. Então, quando a gente analisa vários aspectos do mundo dos negócios, sob a ótica digital, coisas se transformam. Como, por exemplo, a nossa visão sobre concorrente ou concorrência. No passado, quem já não ouviu a frase concorrente bom é concorrente morto? Acho que a gente escuta isso de algumas empresas até hoje. E com a lógica do digital, isso tem mudado. As empresas têm percebido que elas podem colaborar com outras. Você pode sim lá ter os seus concorrentes, mas você não precisa necessariamente ficar em guerra com eles. Você pode colaborar com eles para que o mercado, o segmento de atuação de vocês cresça e se torne cada vez mais forte e representativo. O que são essas collabs, né? Por exemplo, se a gente olhar dentro do mercado de conteúdo digital. Há alguns anos atrás, a Natália Arcuri, lá do Me Poupe, começou nessa área de educação financeira, fazendo vídeos, etc. E aí surgiu lá também o Primo Rico, que também fala de educação financeira. Mas a Natália fala do jeito dela e ele fala do jeito dele. E adivinha, quantas vezes eu já vi os dois juntos fazendo colaborações em vídeo, cada um dando a sua visão do negócio, para quê? Para que o mercado da educação financeira cresça como um todo.
E isso leva a uma outra mudança de mentalidade, que é a de dividir, compartilhar, mostrar, ao invés de esconder. A gente ficava escondendo os nossos números, as nossas estratégias, para que ninguém descobrisse. A gente demorava para lançar um produto, por quê? Porque ele tinha que estar pronto antes que alguém copiasse. A questão hoje é que você será copiado. Na era da internet é impossível ninguém copiar ninguém. A informação ela tá tão disseminada que praticamente você tem que viver numa bolha, um ermitão na caverna para ninguém ter acesso a você. E mais, compartilhar faz com que você divida com as outras pessoas e as outras pessoas possam te dar feedback sobre o seu produto, sobre o seu serviço, e dessa forma você consegue ir aprimorando. Nós estamos entrando cada vez mais na época da transparência. Vai ser difícil, cada vez mais difícil. Isso, claro, tem um lado bom, tem um lado ruim, privacidade de dados, etc e tal. Mas vai ficar cada vez mais difícil enganar, esconder, ficar lá atrás de uma cortina, não querendo se mostrar para as pessoas. Isso, na verdade, passa uma outra imagem. A imagem de que se você tá ali todo se escondendo e tal, é porque boa coisa você não tá fazendo. Porque quem não deve não teme, né? As pessoas que não têm o mindset digital, elas acham que porque elas fizeram uma coisa durante a carreira inteira delas, que elas não podem em algum momento da vida, com 30, 40, 50, 60 anos, reinventar a sua carreira, começar uma coisa nova, porque elas acreditam que já estão fadadas a que eu fui publicitária, então eu vou ser publicitária pro resto da minha vida, eu não posso ser uma outra coisa. Ou mais, né? Dá muito trabalho começar tudo de novo. Porque as pessoas, quando elas construíram a carreira delas lá há 20 anos atrás, elas imaginavam que, poxa, demora para você construir uma nova carreira. Demora décadas. Só que hoje você não precisa de décadas para construir uma carreira nova. Com a internet, com tanto acesso à informação, você consegue muito mais rápido. É claro que não é da noite pro dia, não estou dizendo isso, mas também não leva décadas para você construir uma reputação. Agora, destruir é rapidinho. E essa coisa de ficar numa mesma carreira sem querer mudar tem a ver com o quê? Com uma certa preguiça ou resistência de aprender coisas novas. Empresas que estão na era digital, elas sabem que elas não vão ficar por uma década talvez fique, sei lá, mas elas não vão ficar 50 anos fazendo a mesma coisa, elas vão ter que ir transformando o seu negócio ao longo do processo, porque o mercado muda tão rápido. E ok, você não tem que ficar com aquela coisa fixa de que você começou como uma fábrica de tintas e você vai ser fábrica de tinta até o final da sua vida, não necessariamente. E tem mais duas coisas que eu acho que muda muito. A forma como você se organiza na empresa, né? Quando você tem um mindset digital, você imagina uma empresa muito mais como uma rede, como uma colmeia, com várias pessoas ali colaborando entre si e não como uma pirâmide. Não dá para você ter uma organização em forma de pirâmide, porque se tudo depende lá do topo para a ordem descer e passar para o nível médio, para depois descer, para depois chegar lá no chão da fábrica, isso leva um tempo enorme. As pessoas elas vão ter que começar a ter cada vez mais autonomia para tomar suas próprias decisões, porque é uma questão de sobrevivência do mercado. Porque se você não fizer isso, o outro concorrente vai atuar como colmeia enquanto você está atuando como pirâmide e vai ser mais ágil que você. E finalmente, tomar decisões baseadas em dados. O que não é muito fácil, porque todo mundo fala, analise, tome decisões baseadas em dados, mas e para analisar o bendito dos dados? Mais um aprendizado, tem que aprender a analisar dados. Que dados? Depende do seu segmento, do meu segmento vão ser número de seguidores, engajamento da minha comunidade, número de pessoas, a retenção aqui dos meus vídeos, a taxa de impressões. Em cada segmento vão ter dados que são específicos daquele segmento e que é importante você entender e tomar decisões com base neles. Tem gente que fala que é só com base neles e não no feeling. Eu pelo menos acredito que é uma combinação das duas coisas, de dados e de feeling, mas nunca só de feeling. E finalmente eu quero deixar uma mensagem de encerramento desse vídeo para você, uma coisa que eu escutei uma vez e que me marcou profundamente, eu espero que possa de alguma forma te ajudar também. Quando você estiver considerando entrar num negócio, escolher um negócio, pensa o seguinte, pense numa coisa que você gosta de fazer muito, que tenha tudo a ver com a sua essência. Agora pense em como essa coisa que você gosta de fazer muito e que tem tudo a ver com a sua essência pode ajudar a resolver o problema de alguém. E aí, finalmente, você pensa em como essa
coisa que tem tudo a ver com a sua essência e que vai ajudar a resolver o problema de alguém pode ser feita usando tecnologia. É isso aí, pessoal. Amanhã aqui no canal teremos um vídeo mais prático, um vídeo de um assunto mais ligado ao nosso dia a dia e a como a gente trabalhar no meio disso tudo sem se matar de tanta ansiedade, porque essa velocidade toda é complicada. Eu vou te dar uma dica específica. Eu vou falar sobre o principal vilão da ansiedade no trabalho hoje em dia, tá bom? É isso aí, pessoal. Muito obrigada por assistir. Se inscreva no canal, curta, compartilhe com todo mundo que você acha que precisa dessa informação e até o próximo vídeo.